Olá, fera! Hoje nós iniciamos as provas do vestibular tradicional, vamos dizer assim, da UPE, com as provas de redação, língua portuguesa e literatura brasileira, com 16 questões, e língua estrangeira, com outras 16 questões. Vai fazendo 32 questões e a redação. Estamos aqui com o nosso professor Marilson Corsino, que vai falar sobre a prova de inglês de hoje. E eu começaria perguntando a ele, veio dentro da tradição da prova de inglês da UPE ou houve alguma mudança? Olá, fera, você deve estar satisfeitíssimo, né? Bom, respondendo a sua pergunta, Zé Ricardo, a prova ela veio dentro da tradição dos últimos 2-3 anos, porque essa prova, uns 3 anos atrás, ela tinha um caráter muito abusivo do ponto de vista gramatical. Era exatamente isso. Então a gente trabalhava muito fórmulas gramaticais, onde a memorização prevalecia. Com o advento do Enem, então o que ocorreu? Ocorreu que a UPE ela mudou também o seu sistema, a sua visão com relação ao vestibular, não só o SSA, mas também o tradicional. E esse tradicional, ele se mantém no nome, mas com toda a aparelhagem, tudo dentro do que há de moderno em termos de Enem. Claro, a gente sempre está dizendo e repetindo. Isso quer dizer que o texto foi constante. Exatamente. Quantos textos houve na prova? Zé Ricardo, nós tivemos, no geral, 9 textos. Das 16 questões. Das 16 foram 9 textos, divididos em, subtraídos aí, no caso, 3 textos de análise de imagem, tiras, etc. Tirinhas. Do ponto de vista da diagramação, foi muito atrativa a prova. Eu achei os textos foram bastante variados, obviamente, mas com um atrativo. A temática desenvolvida pelos textos, nós temos várias temáticas e todas atuais. Por exemplo, uma das temáticas que a gente observou nessa prova foi a respeito do whales are people too, ou seja, dizendo que as baleias são pessoas também. E isso é um tema, tem personalidade própria. Não é? O texto aborda isso, que a baleia tem, como os cetáceos de modo geral, ela tem uma personalidade própria, ela pode ser comparada a um ser humano. Isso é um tema científico bastante atual, né? Bastante em desenvolvimento. Também tivemos um outro texto que fala sobre Buses for the Future, e esse texto já caiu em outro vestibular, não especificamente o tradicional, mas dessa vez ele veio com uma abordagem diferente, apenas enfatizou a gramática. Contextualizou a gramática dentro daquilo que nós pedíamos. Não mais aquela gramática tradicionalista, não mais aquela gramática dos tempos antigos, mas uma gramática onde contextualizasse, onde o aluno tivesse o texto como atrativo e a aplicação dessa gramática. Então eu gostei bastante desse texto apesar de ter sido um texto não tão inédito. Vamos lá. Apresentou um outro texto também sobre Sammy Sosa, o atleta de beisebol do Chicago Cubs, que também não trouxe nada demais, é um texto também conhecido, onde apenas testou a parte gramatical mais uma vez, com verbos, com preposições, enfim. Foi um texto também muito fácil para o nosso aluno. O outro texto, esse depois eu quero me aprofundar, é um texto que fala a respeito do uso do telefone celular, né? Que é uma temática também muito atual. Ele prova nesse texto que o telefone celular, ele deve ser usado e ele veio para ajudar, ele veio para se consagrar como um meio útil às nossas atividades diárias, obviamente. Mas que tem que ser levar em consideração o momento, a hora, a adequação. E nos adolescentes que são, diz o texto, já estou fazendo a análise do texto, me desculpe. Claro. Os adolescentes que trazem uma renda, olha, traz um revenues, que é a palavra que ele utilizou, que é renda de 25%. Do total vem dos adolescentes, que utilizam o telefone celular de forma espontânea, mas que o adolescente moderno, ou seja, o adolescente profissional, aquele que está entrando no mercado de trabalho, tem que ter cuidado. E o mercado de trabalho exige. Então eles estão se policiando, eles estão agora sabendo que não pode usar ponto de ouvido para o seu telefone. Enfim, o telefone celular está sendo adaptado à realidade e à necessidade que normalmente ele pede. Perfeito, olha aí. Então, um texto bem interessante. Textos já comentados e a gente daqui a pouco volta com os demais textos, né? E o destaque que você queria dar num dos textos aí presentes na prova. Até já, gente.